Pessoal, boa noite. Boa noite. Pessoal, a aula de hoje vai ser o Egito Antigo. E eu preciso demarcar falando que é o Egito Antigo, porque existe hoje, nos dias atuais, um país no Nordeste da África que chama Egito. Inclusive, é um país que está em voga aí nos noticiários da geopolítica internacional, porque há mais de 10 anos eles foram o país que iniciaram todo o processo da Primavera Árabe. Um processo revolucionário, insurgente, em que as pessoas de lá se estabeleceram contra o governador, lá, o governo autocrático, lá do Hosni Mubarak. E mais recentemente, Davi, onde que o Egito entrou? Mais recentemente. Tá lembrado da aula do BRICS? O Egito caiu para dentro do BRICS. Ele está dentro do clubinho. Então, quando eu falo do Egito, para essa aula, é o Egito? E o Egito Antigo, gente, ele tem uma história fascinante, espetacular, e eu quero que essa aula, muito mais do que propriamente vocês pegarem as informações que eu vou passar, eu quero que ela seja interessante, envolvente, para que vocês recebam essa aula como uma capacidade literária, com uma visão literária, com uma visão interessante, boa para criar textos, porque textos, inclusive, é a ápice do negócio de passar em concurso público e vestibular. No Enem. Então vamos caprichar no texto. Já vou pedir para vocês criarem um texto sobre o Egito. Portanto, podem deixar os cadernos abertos e vão fazendo anotações para cada ponto que eu vou deixando para vocês para enriquecer o texto de vocês. Produção de texto é excelente. A gente vai fazer um sobre o Egito Antigo e entenda a história do Egito, porque história é sempre uma compreensão do passado. Ela facilita demais a gente entender o nosso presente. Então a gente vai entender o Egito, mas se perguntar, o Egito é muito importante para Enem? É muito importante para concurso? Não é não. É apenas uma coisa que vai dar estrutura para a gente compreender todo o restante da história. Mas não é tão aplicado em concursos e tudo mais. Mas é interessante, é envolvente e vai nos dar um trampolim para frente, beleza? Dito isso, gente, vamos de fato entender o Egito, e a história do Egito é extremamente antiga. Vai começar praticamente lá das nossas aulas da Mesopotâmia, aliás, antes ainda, da pré-história. Por quê, gente? Esse aqui, eu tentei desenhar aqui a África, e aqui está o norte da África. No norte da África, a gente tem um deserto fantástico, é o deserto do Saara. É um deserto incrível, mas esse deserto é agora. Antigamente não era deserto, antigamente era uma área verde, era uma área que se plantava, era chamado Saara Verde. Só que aproximadamente uns 10 mil anos atrás começou a ter umas mudanças na órbita da Terra, o que desencadeou um impacto no clima, e essa área aqui, que era verde outrora, começou a se desertificar. Com isso, as pessoas não conseguiram ficar onde elas estavam. Eu vou ficar aqui, deserto, seco, eu não consigo plantar nem nada. E plantar, destaque aí, revolução agrícola. Tá lembrado da aula de Paleolítico, quando eles mudaram para o Neolítico? A revolução agrária, isso aí, a Liana... A capacidade de plantar fez com que eles conseguissem fixar na terra. E daí eles não precisavam mais ser nômades. Então eles estavam estabelecidos. Só que com a seca eles foram obrigados a migrar. E para onde que eles foram? Para onde que eles iriam, gente? Do mesmo jeito que aconteceu na Mesopotâmia, é que nós tínhamos o Tigres e o Eufrates, e eles se posicionaram ao lado desses rios, porque esses rios, dava tudo que eles precisavam em termos de água para os animais. Então eles começaram a criar cabrito, bois, carneiro, porcos, lá na Mesopotâmia, o mesmo no Egito. Então tinha água para os animais, água para eles próprios, transporte, e mais do que isso, eles tinham como fazer a irrigação dos seus plantios. Por isso é chamado sociedade de regadio, né? A sociedade que criavam estruturas para que elas pudessem servir ao propósito de agricultura deles. Do mesmo jeito que aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu no Egito. Inclusive, uma coisa interessante, gente, se eu pegar aqui o sul da Mesopotâmia, onde que era a Suméria, e fizer um traçado assim, e fizer um arco, olha só, esse arco parece uma lua crescente. Então eles chamavam o crescente fértil, fazendo alusão do traçado daquela região, juntando com o Egito e a Mesopotâmia, era como se fosse uma lua crescente. Então é chamado de crescente fértil. No lado da Mesopotâmia, Tigres e Eufrates. No lado do Egito, o grande, poderoso, indababesco, o maior rio do mundo, depois do rio Amazonas, que é o rio Nilo. O Nilo, gente, ele fez com que todos esses povos que estavam aqui viessem para cá. Todo mundo começou a vir para o Nilo. E começou a se estabelecer em cada povo diferente, começou a procurar um lugar do Nilo para se estabelecer. Foram se estabelecendo, foram criando pequenas vilas, pequenos
pequenos clãs. Um clã foi juntando, foi ficando maior. Inclusive, esses clãs começaram a ter um nome chamado de nomos. E o nomos, pode anotar isso aí, gente, promoveu um sujeito que era o líder desse nomos, que era o nomarca. Pessoal, vocês já conhecem a palavra monarca, não conhece? Mas agora a gente vai falar, não é monarca, é nomarca. Nomarca eram os líderes de cada uma dessas vilas, desses clãs, e esses clãs começaram a ficar maiores, mais fortes, mais estruturados. É aquela história que eu contei. Um clã que começa a ter agricultura, que começa a ter reserva de trigo, de cevada, se ele não tomar cuidado, o outro clã, o outro nomos, vem e toma o seu. O que você faz para evitar isso? Você faz sociedade. Então você faz um nomo um pouquinho mais forte. Só que, por outro lado, o outro nomo também faz isso. Com isso, começou a se estruturar, a crescer, esses nomos começaram a se expandir e a virar o que nós vamos começar a falar agora de impérios, porque eles se estruturaram tão grandes que eles viraram verdadeiras nações. E essas nações aqui no Egito, gente, não foi um Egito unificado, não. Na parte norte, nós tivemos, na parte de cima, nós tivemos o Baixo Egito. E na parte de baixo, o Alto Egito. Não é estranho em cima ser o Baixo e aqui embaixo ser o Alto Egito? O que acontece é que nessas partes aqui era montanhoso, era onde o Nilo nascia. Por isso o alto não é pela posição do mapa, não precisa inverter o mapa de ponta cabeça. É simplesmente pelo fato de que aqui eram montanhas, aqui era o delta do rio, então as terras iam perdendo a sua altitude. Aqui, Alto Egito, e aqui, Baixo Egito. Pessoal, esses nomes, né, eles começaram a entrar em conflitos, tudo mais, estabeleceram então Alto e Baixo Egito, mas chegou um momento, e aí vai começar de fato a nossa história, para a gente exemplificar o que aconteceu como império, foi que existiu um rei chamado Menes, ou como alguns chamam de Narmer. Tem pessoas que falam que Menes não era o nome, sim um cargo dele, como ele era conhecido, e o verdadeiro nome era Narmer. Inerentemente, esse sujeito foi o responsável por unificar o Alto e o Baixo Egito. Ele juntou as duas casas. E juntando as duas casas, então o Egito se tornou um império. Apesar que não era tão império assim, porque ele não expandia tanto. Tá lembrado, Eliana, que eu falei que o império é aquele que sai conquistando? Eles não eram aquele império tão conquistador. Mas eles eram mais um reino. Fizeram algumas conquistas, eles tinham muita treta com os líbios que ficavam pro lado oeste, e a Núbia, que ficava aqui mais ao sul, mais ao leste. Sempre tendo guerras, mas eles cuidaram muito mesmo, foi da sua capacidade de crescimento. E daí, gente, o Egito foi dividido. Esse primeiro instante, o Egito foi dividido em tempos, dentro de uma linha cronológica. E aqui eu estou falando para vocês do Antigo Império. E aí nós vamos ter um Antigo Império que vai de 3.200 a 2.243 antes de Cristo, gente. O médio de 2160 a 1730 e o novo de 1500 até praticamente quase a época lá da Cleópatra. Gente, nessa aula o tempo está curto, senão a gente vai acabar perdendo o nosso ônibus na saída. Então nós vamos ficar aqui no Antigo Império, vou contar tudo para o Antigo Império. E vou reservar para uma próxima aula falar sobre o Médio e o Novo Império. Sobre o Antigo Império, começado por Menes, eles foram muito prósperos. Começaram a plantar não só trigo e cevada. Cevada, sabe a cerveja? Pois é, começou lá com eles. Mas cebola, tamara, linho, frutas como romã, e também criar cabritos, porcos, bois, entre outros animais. Tudo sendo provido pelo Nilo. Existiu um grego chamado Heródoto, e ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. E de fato, gente, se não fosse o Nilo, essa região toda aqui do nordeste da África seria um verdadeiro deserto. Mas graças ao Nilo se tornou toda essa potência que aconteceu nos impérios que eles estabeleceram daí em diante. Agora, gente, falando em Rio, uma coisa interessante, gente, lá eles tinham três estações que eles consideravam, que era as cheias, que era de junho a outubro, quando o Nilo subia, tomava todos os açudes, inundava todas as áreas. Isso foi de junho a outubro. Aí vinha a semeadura de novembro a fevereiro. E
essa semeadura, gente, se estabelecia pela vantagem de que o rio, ele não somente deixava, né, a capacidade hídrica de levar água para as plantas era boa, mas não era só isso. Esse rio, ele trazia também diversos sedimentos orgânicos que faziam com que aquela terra se tornasse preta, rica, potente em nutrientes. E aí as plantações vigoravam com bastante potência. E a colheita que ia de março a junho. Isso fez com que a região, que os egípcios, se tornassem bastante ricos, bastante prósperos. Tão prósperos, gente, que um pouco mais à frente, aí vai chegar a era de Djoser. O que é o Djoser, gente? Na aula da Mesopotâmia eu falei muito para vocês sobre os zigurates, que eram aquelas estruturas onde eles guardavam a comida, que eles eram a estrutura religiosa. Mas, RB, eles lá no Egito também tinham uma espécie de zigurate, que a gente vai chamar de mastaba. O que era mastaba? Quando alguém morre, e essa pessoa é importante para mim, eu não quero deixar ela, Marlon, jogada no relento. Porque lá, o que vai acontecer? Vem um lobo, vem um bicho e vai comer. Não, é alguém que eu tenho estima. Com isso, o Joseph aproveitou e não só criou as mastabas, como ele pediu para fazer 6 mastabas, uma em cima da outra. E essas mastabas começaram a se estruturar, a virar uma pirâmide. E por que pirâmide? Porque a base é uma estrutura maior. E aí começou a surgir as pirâmides. E daí, gente, Joseph lançou moda. Joseph começou a criar a ideia de que cada faraó que veio depois dele queria uma pirâmide para chamar de sua. Ele falou, não, eu também quero uma pirâmide. Inclusive, vale dizer, gente, que o Imhotep, vocês já devem ter visto aquele filme A Múmia? Pois é, tinha lá o Imhotep, que era o vizir do Joseph, ele foi o criador desse processo. Pessoal, e aí, falando em vizir, eu vou mostrar aqui a pirâmide social. Eu acho que não tem aula melhor para falar de pirâmide do que a aula do Egito. Aqui em cima, gente, quem está lá em cima de tudo é o faraó. O faraó, gente, ele não é simplesmente um líder político, mas ele é o verdadeiro Deus. Ele é Deus da terra. Ele tem status de divindade. Como divindade, ele organizava e mandava em todos e todo mundo. Inclusive, se estabelecia lá no Egito uma característica muito parecida com a Mesopotâmia, em que é o tal do... o tal do modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Eu mando as pessoas fazerem e elas fazem o que eu quero. Por exemplo, RB, senta ali. Marlon, fica atento. Eu sou o faraó. O faraó manda e desmanda. É assim que funcionava. Eu designava, se eu sou faraó, eu designava o que você ia produzir, como você ia produzir, para quem ia os benefícios de um excesso de produção. Tudo era o faraó que mandava e desmandava. Logo abaixo dele nós vamos ter o vizir. Inclusive, Nemes, quando unificou o Alto e o Baixo Egito, ele deixou um sujeito lá para mandar no Alto Egito e outro para mandar no Baixo. Quem que era? O vizir. Era o segundo no comando. E aí vem os nobres, né, gente? Geralmente eram os parentes dos faraós, e quase junto com os nobres tinham os sacerdotes. Gente, o Estado era o Estado despótico teocrático. Despótico é isso que eu falei. O rei manda e desmanda. E teocrático lembra de Theos, Deus. Teocrático, Deus. Quando alguém não acredita em Deus, é ateu. Então, ateu, não acredita em Deus. E teu quer dizer que acredita. Então lá é um estado teocrático, que acredita em Deus, só que evidentemente o Deus deles eram outros. Fiz aqui até uns desenhos aqui, gente. 2 dos mais importantes deuses dele. Esse aqui é o Ra, é o Deus, ele tem a cabeça de uma ave de rapina, não sei se é um falcão, se é uma águia, mas sobre ele está o sol do meio-dia. É o Deus que fez o universo, o mundo. E do lado aqui eu coloquei o Osíris. Osíris foi o primeiro governante da Terra até ele ser assassinado. E Osíris era muito importante. Quando você morre, para onde que você vai? Anubis, que é o protetor das pirâmides, pegava você, levava você para Osíris, esse camarada aqui, e lá o Osíris ia te julgar. Colocava o seu coração numa balança. E se sua balança, e se a balança do seu coração pesasse mais que uma pena, você não ia para o paraíso. No contrário, RB, no contrário, você ia para o paraíso. Mas, RB, o que tinha acontecido com o seu coração? Pesar menos do que uma pena. Se o seu coração pesasse acima da pena, era entregue o seu coração, gente, para um demônio. Esse demônio tinha cara de crocodilo,
corpo de leão e a traseira de rinoceronte. E ele devorava o seu coração. Se vocês acham que a vida aqui é tensa, gente, né? Quando vocês eram criança, sua mãe falava: ô Davi, você estuda, senão o bicho papão vai te pegar. Quando você era criança. Aqui não, ou você ara essa terra, menino, ou senão vem o demônio comer seu coração. Era mais ou menos assim. Mas, ainda falando sobre os sacerdotes, que é o terceiro ponto aqui da pirâmide, gente, olha que interessante. A sua alma era dividida em Ka e Ba. O Ka era a força vital da pessoa. E essa pessoa, ela precisava continuar se alimentando. Por isso, nas pirâmides que eram construídas para ser o mausoléu dos faraós, porque eles acreditavam que o faraó, ele retornaria à terra. Ele retornaria e ele precisaria de alimento. Por isso, os faraós eram enterrados com um banquete. E tinha um Ba também. O Ba era a sua personalidade, que também precisava voltar para o seu corpo. Por isso existia aquela preocupação de deixar as coisas bem bacanas para que o faraó se estabelecesse de volta ao seu corpo e continuasse a sua vida. Juntando o Ka com o Ba, numa vida futura, existia o Ak, que é a junção do Ka e do Ba, para que a vida voltasse aos faraós. Continuando, gente, os escribas. Os escribas, eles eram importantes porque eles faziam toda a anotação da estrutura social. Então, comércio, matemática, tudo era legado aos escribas. E os escribas, o Cleiton, eles eram tão importantes que eles não poderiam ser convocados para o exército. Os escribas não poderiam, não precisavam pagar impostos. E era tão legal que era de pai para filho. Era de pai para filho. A importância dos escribas era alta. Soldados, comerciantes e artesãos vinham aqui embaixo. E ainda camponeses. Pessoal, comerciantes, artesãos e camponeses, eles não eram propriamente, Bernardo, escravos. Mas era quase, eles eram servos. Era servidão coletiva. Ou seja, era quase escravo. Só não podia ser vendido. Mas eles tinham que submeter. Se o faraó falasse: turma, todo mundo aqui vai construir uma pirâmide. Vocês tinham opção de falar não? Não, tinha que ir, era servidão coletiva, muito parecido com a Mesopotâmia. E aqui, gente, eu deixei fora da pirâmide dos escravos. Sabe por quê? Uma pirâmide, gente, dá pra ver que aqui a ponta é menor? E aqui vai crescendo. Então tem menos faraó, vizir, vai crescendo. Só que eu deixei os escravos aqui embaixo, fora da pirâmide. Por quê? Porque escravos tinham poucos, não eram muitos escravos. Os escravos não era aquela quantidade. A gente imagina que havia muitos escravos no Egito, mas na verdade, gente, os escravos, eles eram basicamente frutos de guerra, dívida, e eram muito menos do que a gente imaginava no Egito Antigo. O fato, Lucas, é que eles, os próprios cidadãos egípcios, eram quase escravos, era servidão coletiva. Modo de produção asiático de um estado. Pessoal, anota esse nome para mim. Estamental. Estamental vocês vão usar em concurso público da criação de textos, porque é uma boa palavra para ser aplicada. Estamental é quando você não tem modificação da sua condição de pobre para classe média, de médio para rico. É sempre você nasceu daquele jeito, meio que vai permanecer desse jeito. Ok, turminha. Então é o seguinte, conforme eu disse, os faraós eram dinastias. O poder era passado de pai para filho. Filho do faraó vai ser faraó. Mas, de vez em quando, quebrava essa cadeia na mesma família. Então, quebrava o que a gente chama de dinastia. No Egito Antigo, houveram, gente, 30 dinastias. E conforme também eu disse, no Antigo Egito, a prosperidade foi muito alta. Muita economia, muito trigo, muita venda, muito comércio. O que fez com que eles pudessem construir grandes pirâmides. As mais conhecidas é Kelpis, Khafre e Miquerinos, aquelas grandes que a gente percebe. Inclusive, Kelpis é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda é preservado. Muito legal, porque ela está lá preservada. E Khafre também tem interessante, gente, porque Khafre, ele fez lá... Vocês conhecem esse desenho aqui, gente? Meio que parece a esfinge. A esfinge, gente, ela tem 70 metros de comprimento e 23 de altura. É um leão um pouquinho mais comprido, fica na frente de Kelps. E alguns falam que é a imagem de Kelps. A esfinge também é uma imagem que está lá, esculpida nas areias do Egito. O interessante, pessoal, é que as pirâmides foram construídas com pedras de 2 toneladas.
Na câmara dos faraós existiam pedras com 50 toneladas. O homem de hoje, usando a tecnologia da época, não sabe como que as pirâmides foram construídas. A gente não sabe como é que elas surgiram. O antigo império começou a declinar em função de que os faraós perderam o seu poder econômico. Com o poder econômico, os nomes começaram a ficar mais fortes. Os nomes mais fortes, eles começaram a fazer até o seguinte: pararam de pagar tributos para os faraós. Com isso, esses nomes cresceram. E crescendo, ficaram fortes. E fortes, e começaram a romper com o faraó. Aliado a isso, núbios e líbios começaram a invadir o delta do Nilo. O delta do Nilo é uma área de 190 quilômetros de comprimento e 260 de largura. É a área mais fértil do Nilo. E justamente nessa área começou a ser invadido por outros povos. O faraó, sem uma capacidade de defesa, porque ele estava enfraquecido, o que aconteceu? O Império Egípcio perdeu potência. Perdendo potência, os nomos começaram a crescer, e aí, gente, teve uma reviravolta. A história começou toda de novo. O que aconteceu? Tá lembrado que eu falei que Nemes foi responsável por unir o Alto e o Baixo Egito? Com os grupos de cima e os grupos de baixo criando sua própria autonomia, rompeu-se. De novo, havia o Egito de cima, que era o Alto Egito, o Baixo Egito, e o Egito da parte sul, que era o Alto Egito, e se desfaleceu o Antigo Egito. E daí em diante, então, houve o período intermediário, que vai ser o pontapé inicial para a próxima aula, que nós vamos falar sobre o Médio Egito, que aconteceu daí em diante. O importante é demarcar que a religiosidade está no DNA dos egípcios. A religião é muito mais do que simplesmente a crença e a fé deles, mas basicamente a base da estrutura social e política deles. Acreditavam que os faraós eram deuses, e esses faraós criaram pirâmides enormes. Inclusive, gente, alguém conhece aquele termo obra faraônica? Obra faraônica, durante a ditadura militar, foram construídas pontes, Angra dos Reis 1, 2 e 3, hidrelétricas, grandes obras. Isso é dos tempos atuais. E a gente sempre fala que essas obras são obras faraônicas em função do quê? Da palavra batata. Não, claro que não. Em função da palavra? Não. Faraó. Obras faraônicas é isso. Beleza? A gente gostaram da aula? Sim. Beleza. Estão dispensados. Até amanhã.